Hoje eu quero falar sobre a estabilidade de corpos flutuantes. Se você não assistiu a aula passada sobre empuxo, você precisa assistir o conteúdo da aula passada, porque empuxo está diretamente relacionado com a estabilidade de corpos flutuantes, que é a aula de hoje. Então, se não assistiu, tem que ir lá, bora assistir lá aquele vídeo. O que é estabilidade? A gente pode definir estabilidade como um corpo que pode estar totalmente submerso ou parcialmente submerso. Ele está estável ou ele está instável. A instabilidade de corpos flutuantes está relacionada principalmente a duas forças. Essas duas forças são a força, o peso, tá? O peso e o outro é o empuxo. Então, por isso que é necessário você compreender o empuxo para poder entender o que é instabilidade de corpos flutuantes, tá? Então, essas duas forças, o peso e o empuxo, elas se interagem em corpos que podem estar totalmente submersos ou, como neste caso, que podem estar parcialmente submersos. Em ambos os casos, existem dois centros muito importantes. Um é o centro de gravidade, que é o ponto por onde passa a linha de ação do peso, e outro é chamado centro de carena. O centro de carena é um centro novo que a gente está estudando agora e pertence também à parte do empuxo. Então, o centro de carena está relacionado com o volume de carena, que é o volume que está submerso. Lembra que nós vimos na aula passada sobre empuxo? Empuxo estava relacionado com a parte do objeto que estava submerso no fluido. Pois bem, então, essa parte submersa tem um centro. E esse centro é conhecido como centro de carena. No caso, temos um centro de carena, nós temos centro de pressão, que a gente viu em força hidrostática. Ah, professor, tem tantos centros? Sim, tem centro de gravidade, tá? Que está relacionado com por onde passa o peso. Tem o centro de carena, que é por onde passa o empuxo. Tem o centro centroide, que depende da figura geométrica, e tem ainda um centro de massa, que está relacionado com as massas. É um tema que a gente não vai ver, mas para nós é importante saber algo hoje, o que é o centro de carena e o que é o centro de gravidade, porque esse jogo, essa interação entre essas duas forças, o peso que passa pelo centro de gravidade e o empuxo que passa pelo centro de carena, é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, esse centro de carena e o centro de gravidade são dois centros por onde passam essas forças, então é importante. A estabilidade, então, vamos definir como a interação entre essas duas forças que interagem e passam por esses dois centros, tá? Nós vamos também definir a palavra flutuador. Eu quero definir a palavra flutuador para aquele corpo que se encontra flutuando, que se encontra parcialmente submerso no fluido ou totalmente submerso naquele fluido, tá? Para que duas forças estejam em equilíbrio, essas forças têm que ter a mesma intensidade, tem que ter a mesma direção e tem que ter sentidos opostos. Então, este aqui é meu flutuador, tá? Meu flutuador. E para que a força do peso, que no caso está indo para baixo, esteja em equilíbrio com o empuxo, ambas as forças devem ter a mesma intensidade, que significa deve ter o mesmo valor, deve ter a mesma direção, devem passar pela mesma linha de ação e deve ter sentidos opostos. O empuxo vai para cima, o peso vai para baixo. Existem três situações para um flutuador. Então, existem três situações de equilíbrio. Então, o equilíbrio pode ser estável, o equilíbrio pode ser instável e o equilíbrio pode ser indiferente. Então, são três situações para esse flutuador, tá? Se este é o equilíbrio, quando seria o equilíbrio estável? O equilíbrio estável é quando um corpo que está inicialmente em equilíbrio aplica uma pequena perturbação, seja a rotação, seja girando ele, ou seja deslocando verticalmente para baixo ou para cima, ao aplicar esse tipo de perturbação, gera um movimento que pode ser, neste caso, este aqui. A perturbei, um movimento de rotação, e depois retiro esse movimento de rotação, e tem caso, se o corpo retornar para a posição de equilíbrio inicial, se diz que esse corpo, ou esse flutuador, está em equilíbrio estável. Se o corpo não retornar mais para a posição de equilíbrio inicial, após ter retirado essa perturbação, se o corpo se afastar cada vez mais da posição de equilíbrio inicial, se diz que o equilíbrio é instável. E no caso, se ele permanecer nessa nova posição de equilíbrio após ter retirado essa perturbação, se diz que o equilíbrio é indiferente. Nós vamos estudar nestas aulas só para o caso de equilíbrios, movimentos verticais, tá? E movimentos, no caso, para girar, tá? Para girar o corpo numa posição rotacionais, tá? Verticais e rotacionais, tá?
Por que não vamos estudar movimentos na horizontal? Porque nesse caso o equilíbrio seria indiferente. Tá? Então, para movimentos na horizontal, o equilíbrio é sempre indiferente. Então, nós vamos estudar, nos interessam apenas os casos de movimentos verticais e movimentos à rotação. Em outras palavras, o corpo está em uma posição de equilíbrio estável se quando perturbado ele volta para a posição de equilíbrio inicial. Tá? Equilíbrio estável, novamente, se quando é perturbado e depois de retirar a perturbação, ele volta para a posição de equilíbrio inicial, então se diz que o equilíbrio é estável. Se eu perturbo novamente o objeto ou flutuador, e ele quando retirar a perturbação, se afastar cada vez mais da posição de equilíbrio inicial, o equilíbrio seria instável. Tá? Equilíbrio instável. E se ele permanecer nessa nova posição de equilíbrio, depois de retirar a perturbação, se diz que o equilíbrio é indiferente. Tá? Então é isso que nós vamos estudar esta aula hoje. Vamos estudar então para os casos de estabilidade vertical. Estabilidade vertical. Temos dois casos para a estabilidade vertical. Se o meu flutuador se encontrar totalmente submerso e para meu flutuador que se encontra parcialmente submerso. Como vemos aqui na imagem, este flutuador pode ser classificado como uma esfera, ele está completamente submerso e está em equilíbrio. Há equilíbrio entre as duas forças, que são o empuxo e o peso, há equilíbrio. Se eu fizer uma perturbação na vertical, que significa eu pressionar o flutuador que se encontra totalmente submerso em equilíbrio, pressionar, aplicar uma pequena força para baixo, o que vai acontecer quando eu retirar aquela força? Isso que está perguntando o problema. Quando eu retirar aquela força, será que o flutuador permanecerá nessa posição nova ou voltará à posição de equilíbrio inicial? Então vamos ver. Aplicando a força no flutuador. O flutuador se encontra numa posição de equilíbrio, sim ou não? A posição de equilíbrio depende do quê? O flutuador se encontra totalmente submerso. O volume de carena mudou quando eu desloquei ele para baixo? Não mudou. O volume de carena continua sendo o mesmo. Aqui nesta posição, o volume de carena era o volume da esfera. E quando eu posicionei nesta outra posição, o volume de carena continua sendo o mesmo. Então, se o empuxo depende do peso específico do fluido e do volume de carena, o peso específico do fluido não mudou, o volume de carena não mudou, então o empuxo continua sendo o mesmo. E o peso? O peso também continua sendo o mesmo, que é a mesma esfera, não perdeu material nem nada. Então, se eles se encontravam inicialmente em equilíbrio, quando eu indiquei uma perturbação na vertical, eles continuarão novamente em equilíbrio. Tá? Mesmo que eu aplique uma outra perturbação e continue sendo na vertical, ele vai permanecer novamente em equilíbrio nessa nova posição. Então, que tipo de equilíbrio será? Será equilíbrio estável? Será equilíbrio instável? Será equilíbrio indiferente? A resposta é equilíbrio indiferente. Tá? A resposta é equilíbrio indiferente. Porque ele estará sempre nessa nova posição de equilíbrio. Se eu aplicar uma perturbação na vertical, se o corpo está totalmente submerso e está em equilíbrio, essa perturbação na vertical levará a uma nova posição de equilíbrio. Então ele sempre estará em equilíbrio. Ah, professor, e na horizontal? Já falamos que na horizontal qualquer perturbação na horizontal sempre será indiferente. É na vertical que nós estamos estudando. Na vertical também equilíbrio indiferente, sempre e quando o flutuador se encontre totalmente submerso. Se o flutuador não se encontrar totalmente submerso, se encontrar parcialmente submerso, como é o caso do quadrado que vemos aqui. Se o flutuador se encontrar parcialmente submerso, mas está em equilíbrio, então o empuxo e o peso, os valores são iguais. O valor do empuxo é exatamente igual ao valor do peso. Tá? Observem aqui o volume de carena. O volume de carena é o volume da parte do flutuador que se encontra submerso. Se eu aplicar uma perturbação nesse flutuador, o que vai acontecer? Olha só. Aplico perturbação, o flutuador vai se deslocar para baixo. O que aconteceu com o volume de carena? O volume de carena aumentou. Então, se o volume de carena aumenta, o que acontece com o empuxo? Já que o empuxo depende do volume de carena, porque o empuxo é igual peso específico do fluido vezes volume de carena. O volume de carena aumentou, o empuxo aumentou. Ah, professor, mas aí não estava em equilíbrio, porque o empuxo é maior que o peso.
o empuxo é maior que peso, é verdade, mas você continua estando em equilíbrio porque tu está aplicando uma perturbação, tu está aplicando uma força. Ah, professor, se eu retirar essa força, se você retirar essa força, ele voltará à posição de equilíbrio inicial. Por quê? Porque ele precisa estar em equilíbrio. Está vendo aqui? Ele voltou à posição de equilíbrio inicial. Qual é a posição de equilíbrio inicial? A posição onde o empuxo tem que ser igual ao peso. Para que isso aconteça, já que não está mais aplicando aquela força, o volume de carena tem que diminuir até fazer com que o valor do empuxo seja igual ao peso. É isso que aconteceu aqui. O volume de carena que era maior, né? Quando você deixou de aplicar esta perturbação na vertical, né? O que acontece aqui? O volume de carena tende a diminuir para quê? Para que o empuxo seja igual ao peso. Ah, professor, se eu no lugar de empurrar para baixo, perturbando na vertical para baixo, empurro para cima, perturbo também na vertical, mas para cima, o que vai acontecer? Eu estou aplicando uma força para cima. O volume de carena vai diminuir mais ainda. E nesse caso, o volume de carena vai ser menor do que o anterior. O empuxo vai ser menor que o peso. Para complementar, você está aplicando esta forcinha aqui. Então, esta forcinha aqui mais o empuxo tem que ser igual ao peso. E se você aplicar esta forcinha que é puxar o flutuador? Quando você deixar de aplicar, o flutuador voltará à posição de equilíbrio inicial novamente. Que tipo de equilíbrio será então? Equilíbrio estável, equilíbrio instável ou equilíbrio indiferente? Se o flutuador, quando tu parar de aplicar aquela perturbação, se tu deixar de aplicar a perturbação e o flutuador volta à posição de equilíbrio inicial, então é uma situação de equilíbrio estável. Tá? Novamente, para deslocamentos na vertical, se o flutuador se encontra parcialmente submerso e em equilíbrio, uma perturbação para cima ou para baixo gerará um equilíbrio estável. Porque quando tu deixa de aplicar essa força, essa perturbação, ele vai voltar à posição de equilíbrio inicial. Tá? Agora temos deslocamentos na vertical, estabilidade vertical. Vamos estudar agora a estabilidade, a rotação. Então agora não tem mais deslocamentos para baixo ou para cima. Muito menos na horizontal, porque aqui já sabemos que o equilíbrio é indiferente, né? Já sabemos também que quando o flutuador se encontra totalmente submerso e em equilíbrio, deslocamentos na vertical trazem como consequência um equilíbrio indiferente. Quando o flutuador se encontra parcialmente submerso e em equilíbrio, deslocamentos na vertical também, eles trazem um equilíbrio estável. Agora, quando o flutuador é submetido à rotação, seja para a esquerda ou para a direita, anti-horário ou horário, tá? O que vai acontecer? Se esse flutuador é submetido a movimentos, a rotação, temos dois casos. Se o corpo se encontra totalmente submerso e se o corpo se encontra parcialmente submerso. Vamos estudar o primeiro caso, se o corpo está totalmente submerso. Se o corpo está totalmente submerso e em equilíbrio, a estabilidade vai depender do jogo desses centros que acabamos de estudar, o centro da gravidade e o centro de carena. O centro de gravidade por onde passa o peso e o centro de carena por onde passa o empuxo. Dependendo da posição por onde se encontra o centro de gravidade e o centro de empuxo, é que vai definir a estabilidade. Se vai ser um estável, vai ser instável ou vai ser indiferente. Vai depender da posição desses dois centros. Temos três casos. Se o centro de gravidade estiver abaixo do centro de carena, se o centro de gravidade estiver acima do centro de carena e se o centro de gravidade coincidir com o centro de carena. Então, a estabilidade é nesses três casos. Vamos definir a estabilidade nesses três casos. Tá? Neste primeiro caso, estou mostrando aqui quando o centro de gravidade estiver abaixo do centro de carena. Observe aqui, este ponto me indica a linha de ação do centro de gravidade e este ponto me indica a linha de ação do empuxo, que seria o centro de carena. Inicialmente esse corpo está em equilíbrio. Está em equilíbrio, tem um formato de ovo. Eu poderia dizer que tem um formato do ovo, tem um formato de elipse, tá? Uma elipse virada para cima. Tá? Inicialmente esse corpo está em equilíbrio.
Se esse corpo que está inicialmente em equilíbrio, eu perturbar a rotação nele, aplico uma pequena rotação nesse corpo. Observem qual é a nova posição no centro de carência e no centro de gravidade. Ele está totalmente submerso, pessoal. Totalmente submerso em equilíbrio. O centro de carência mudou. A posição no centro de carência, o valor do impulso mudou. Não mudou. Por quê? Porque o volume de carena depende do volume submerso. Está tudo submerso. Então, o volume de carena não mudou quando eu apliquei uma perturbação. O volume de carena não mudou. Está todo submerso. Tá? Apliquei uma perturbação. O volume de carena continua sendo o mesmo. E o impulso continua sendo o mesmo. O peso também não mudou. Então, é o caso que nós temos aqui. Observem qual é a posição e a direção do impulso e observem qual é a posição e a direção do peso. Este impulso está tentando girar, fazer girar de volta o meu flutuador. Está tentando fazer girar de volta o meu flutuador, porque a força está indo para lá, no sentido anti-horário. E observe qual é o sentido do peso. O sentido da força do peso também está tentando levar meu flutuador no sentido anti-horário. Ambos estão tentando levar meu flutuador para o sentido anti-horário. Eu apliquei minha perturbação no sentido horário. Depois de aplicar essa perturbação, tanto o impulso como o peso estão tentando fazer o flutuador voltar à posição de equilíbrio inicial. Voltar à posição de equilíbrio inicial, ou seja, até um momento de restauração. Se isso acontece, o equilíbrio é estável. É nisso que se baseia a construção de navios. Quando a gente, o engenheiro ou qualquer especialista em navios, desenha esse tipo de dispositivos, ele se baseia precisamente nisso. A posição do centro de carência e a posição do centro de gravidade, para que o equilíbrio seja estável. Imagina, você está navegando pelo mar, tá? De repente vem uma onda, a onda movimenta teu navio para um lado. O que tu está desejando? Que o navio se afunde ou que o navio volte para a posição de equilíbrio inicial? O navio tem que poder voltar para a posição de equilíbrio inicial, independente de como foi a direção da onda e da intensidade da onda, né? Os navios ficam assim, mas o tempo todo eles tendem a voltar à posição de equilíbrio inicial, porque essa é a finalidade, tá? E claro que neste caso estamos falando de submarinos, porque submarinos são corpos totalmente submersos, os navios estão parcialmente submersos. Vamos pensar em um navio, tá? Um navio que tem que estar sempre nesta posição. O centro de gravidade tem que estar abaixo do centro de carência para que seja meu equilíbrio estável. Então, esse é o segredo. Se for um submarino que tu quer construir, teu centro de gravidade tem que estar sempre abaixo do centro de carência. Para quê? Para que você tenha sempre o submarino nesta posição. Senão você vai ter o submarino virado para baixo, o que não é desejável. O segundo caso, se o centro de gravidade estiver acima do centro de carência, é uma posição ruim. Se o centro de gravidade estiver acima do centro de carência, já me imagina o que vai acontecer. Olha só. Vemos aqui a posição das forças, o peso para baixo, o impulso para cima. Apliquei a perturbação à rotação. O peso está tentando levar meu flutuador no sentido horário. E o impulso também está tentando levar meu flutuador no sentido horário. Mas eu apliquei a perturbação no sentido horário, então vai desestabilizar mais ainda. Porque isto foi uma desestabilização. E perturbei meu navio. E perturbei meu submarino. Tá? Perturbei meu flutuador. Perturbei no sentido horário. E quando perturbei no sentido horário, como meu centro de gravidade está acima do centro de carência, ele tende a fazer um momento de instabilização. O que significa de que o flutuador vai se afastar cada vez mais da posição de equilíbrio inicial, que era esta aqui. Então, que tipo de equilíbrio é? Instável. Se o flutuador, quando tu aplica essa perturbação, ele se afasta cada vez mais da posição de equilíbrio inicial, ele não volta para a posição de equilíbrio inicial, o equilíbrio é instável, porque não volta mais. O momento de desestabilização. Finalmente, o terceiro caso. Quando meu centro de gravidade estiver coincidindo com meu centro de carência. Se meu centro de gravidade coincide com meu centro de carência, como é o caso que estou vendo aqui nesse flutuador,
uma pequena perturbação, a rotação, o que vai produzir? Nada. O flutuador se manterá naquela nova posição de equilíbrio. Olha só. O centro de gravidade coincide com o centro de carena. Neste caso 3. Apliquei uma pequena perturbação à rotação. O centro de gravidade, a posição do centro de gravidade não mudou, a posição do centro de carena mudou. Está na mesma posição, é um ponto. Haverá um momento de restauração ou haverá um momento de instabilização? Não, nenhum dos dois. O que vai acontecer? Que se tu perturbou na rotação, a rotação ele vai permanecer nessa nova posição de equilíbrio, infelizmente. Que também não é o desejado se tu está tentando construir um submarino. Se está tentando construir um submarino, tu não vai querer que ele fique nesta posição o tempo todo, tu vai querer que ele vire a posição de equilíbrio inicial, porque é assim que tem que andar o submarino, com a pontinha para cima, não? Então este é um caso de equilíbrio indiferente. Estamos resumindo, temos 3 casos. O primeiro caso, quando o flutuador se encontra totalmente submerso e em equilíbrio, estamos falando de submarino porque ele costuma estar totalmente submerso e em equilíbrio. Se o centro de gravidade estiver abaixo do centro de carena, o equilíbrio é estável. Se o centro de gravidade estiver acima do centro de carena, o equilíbrio é instável. E se o centro de gravidade coincidir com o centro de carena, o equilíbrio é indiferente. Então temos esses 3 casos. Ah, professor, então o que eu prefiro? O que deseja ser? Se deseja, se vai construir um navio que o centro de gravidade esteja abaixo do centro de carena, tá? É isso que você deseja. É o primeiro caso, equilíbrio estável. Você deseja que seu centro de gravidade esteja abaixo para que seja um equilíbrio estável. Para que o caso aplique uma pequena perturbação, para caso o navio sofra perturbações, ele sempre volta à posição de equilíbrio inicial, tá? Então, acabamos de estudar para corpos totalmente submersos e em equilíbrio. Agora vamos para corpos parcialmente submersos e em equilíbrio. Se o corpo se encontra agora parcialmente submerso, não sei se vocês se lembram da aula de empuxo, onde eu mostrei uma madeirinha, um bloco de madeira boiando na água. Bem, ele estava parcialmente submerso, porque havia uma parte da madeira que se encontrava para cima da água, né? Havia uma porção da madeira que se encontrava para cima. Havia uma parte que estava submersa e uma parte que estava fora da água. A parte do volume que estava submersa é conhecida como volume de carena e o resto não. Tá? Então esse era um caso típico de corpos parcialmente submersos em equilíbrio. Ah, professor, e neste caso será que o centro de gravidade vai decidir se ele está abaixo? Vai ser equilíbrio estável? Vai decidir se vai ser estável ou não? Não. No caso, quando o corpo está parcialmente submerso em equilíbrio, quem decide a estabilidade não é mais o centro de gravidade, e sim um outro centro chamado metacentro. O metacentro é um centro que vem da intersecção do eixo de simetria do flutuador com a direção do empuxo. Observem esta imagem aqui. Este seria a simetria, o eixo de simetria do flutuador. Eu vou usar a palavra flutuador para o corpo que está flutuando. Então, este seria o eixo de simetria do meu flutuador. E aqui também seria meu eixo de simetria deste flutuador, que agora acaba de ser submetido, perturbado à rotação, tá? O que aconteceu? O volume de carena inicial é esta parte aqui, ó, inicial. Quando houve perturbação, o volume de carena mudou. Agora, o volume de carena é esta região aqui abaixo da linha da água, tá? Esta região abaixo da linha da água. O que aconteceu com esse volume de carena? Ele aumentou. O empuxo é sempre para cima. Não tem como ser outro. O empuxo, a direção de empuxo é sempre para cima. Se tu colocar a direção de empuxo para um lado ou para perpendicular a uma superfície, já era. O empuxo é uma força que está sempre indo para cima. Tá? Não esqueçam disso. É diferente da força resultante. A força resultante que nós vimos nas aulas anteriores era uma força que era perpendicular à superfície. O empuxo não. O empuxo é uma força que está sempre indo para cima. Tá? Tenha em conta sempre isso na hora de resolver esses problemas, por favor. Então este empuxo está sempre indo para cima. A linha de ação de empuxo se interceptou com o eixo de simetria do flutuador.
essa interseção gera um ponto chamado metacentro. Tá? Então, o metacentro, não esqueçam, é a intersecção do eixo de simetria do flutuador com a linha de ação do empuxo. Tá? Então, agora, a minha estabilidade ou instabilidade vai depender desse metacentro. Qual é a posição desse metacentro? Então, vai depender entre o jogo do metacentro e do centro de gravidade. Antes não, se o corpo estava totalmente submerso em equilíbrio, dependia do joguinho entre o centro de gravidade e o centro de carena. Agora, para corpos parcialmente submersos em equilíbrio, vai depender do jogo entre o metacentro e o centro de gravidade. Então vamos lá. Se o metacentro estiver acima do centro de gravidade, equilíbrio estável. Se o metacentro estiver abaixo do centro de gravidade, equilíbrio instável. Se o metacentro coincidir com o centro de gravidade, equilíbrio indiferente. Tá? Então agora, quem vai definir a minha estabilidade ou não para corpos parcialmente submersos em equilíbrio é meu metacentro. Você tem que verificar que o metacentro esteja acima. Se está acima, perfeito. Tá? Agora podemos falar de navios. Porque navios são parcialmente submersos. Né? Então, se os navios parcialmente submersos, então o meu metacentro tem que estar acima do meu centro de gravidade para que o navio esteja sempre nesta posição bonitinho. Se o metacentro estiver abaixo, já era. Tá? Então, essa é a condição. Agora que vamos falar de metacentro, vamos falar também de altura metacêntrica. Tá? A altura metacêntrica, se observam bem aqui, a altura metacêntrica é a distância entre o metacentro e o centro de gravidade. Tá? Então, esta distância aqui é a altura metacêntrica. Tá? Então, gravem bem. A altura metacêntrica é a distância entre o centro de gravidade e o metacentro. E essa altura metacêntrica é a que a gente tem que calcular. Que o problema te pergunta, como saber se meu equilíbrio será estável? Calcula a altura metacêntrica. Calcula o R. Então, quanto mais positivo seja o valor de R, mais acima de zero seja o valor de R, mais estável estará meu sistema. Isso é verdade. Então, meu R tem que ser sempre positivo. Se meu R é negativo, equilíbrio instável. Se meu R é positivo, equilíbrio estável. Se meu R é zero, indiferente. Tá? Porque nesse caso, se meu R é zero, meu metacentro coincide com o meu centro de gravidade. Tá? Então, o que se deseja, na maioria dos casos, no caso de flutuadores ou navios, corpos parcialmente submersos e em equilíbrio, é que esse metacentro, é que essa altura metacêntrica seja positiva, o mais positiva possível, o mais acima de zero quanto possível. Tá? Não se deseja valores negativos para essa altura metacêntrica. É um horror. Eu quero mostrar aqui um vídeo, e esse vídeo me parece interessante. Tá? É um navio, digamos uma pequena balsa, e aqui tem água. Esta seria a linha da água, este seria meu centro de gravidade, e este seria, está tentando dar uma viradinha, esse é uma perturbação, a rotação. Este daqui seria, olha só, empuxo, peso. O que acontece aí? O empuxo está tentando voltar à posição de equilíbrio original, o peso também, momento restaurador. Mas olha só, mudou o formato. Agora o volume de carena, olha só o volume de carena. Agora olha só de novo o volume de carena, não mudou quase nada. Este momento não é mais de restauração, é um momento de instabilização. Faz com que você caia da sua balsa. Né? Então, o que se deseja sempre, que no caso de flutuadores parcialmente submersos, é que o seu metacentro se encontra acima do centro de gravidade. Tá? Então, isso que importa. Então, isso que eu estava falando agora há pouco. Quanto mais acima estiver o metacentro do centro de gravidade, mais estável será o equilíbrio. Em outras palavras, quanto maior seja o valor de R, mais positivo seja o valor de R, que é a altura metacêntrica, mais estável será seu equilíbrio. Tá? Essa é a altura metacêntrica. Ah, professor, mas há uma forma de calcular a altura metacêntrica? Este meu R aqui, ó, minha altura metacêntrica depende do meu momento de inércia. Que momento de inércia é este? É um momento de inércia com relação à linha da água. Ou seja, a parte do flutuador que está em contato que é a superfície, que está em contato com a superfície.
da água, tá? Aqui tem uma linha, que é a superfície da água. É conhecida como linha da água, tá? Esta aqui é conhecida como linha da água. Este daqui seria meu metacentro, a distância do M até o ponto CG. E esse T que aparece aqui para calcular a altura metacêntrica é a distância do centro de gravidade do centro de carena. Então não esqueça, meu R é a altura metacêntrica, que é o que normalmente se procura calcular. Esse T é a distância entre o centro de gravidade ao centro de carena, que é um valor geométrico. Estou observando como é a figura geométrica, tu pode calcular esse T. Este V é o volume de carena. Quando eu falo de volume de carena, eu estou falando do volume que está submerso na água, tá? Este é o momento de inércia com relação ao eixo de flutuação. E este aqui seria, em caso, seria o eixo de flutuação. Olha só. Se um navio fosse este formato, quais as chances de afundar um movimento de rotação assim ou um movimento de rotação assim? Qual é mais provável que ele afunde? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil ele se praticar uma perturbação, a rotação nesta posição. É muito mais difícil ele afundar ou chegar à instabilidade do que se eu aplicar a perturbação nesta posição, né? Porque esta posição tem uma menor secção, tem mais curto, aqui tem mais comprido, aqui é mais estável, aqui é mais instável. Se aplicar assim, tem mais chance dele afundar, né? Então nesse caso aí, ó, o eixo onde se aplica este momento de inércia é este aqui. Este aqui é meu eixo. Então, na hora que tu vai procurar a tabela para calcular o momento de inércia, provavelmente tu vai ter que calcular o momento de inércia com relação a este eixo, tá? Com relação a este eixo aqui, ao eixo onde é mais largo, mais comprido, tá? Se você não for expressar essa altura metacêntrica em função do volume de carena, você pode expressar também em função do peso do flutuador. Em função do peso deste peso aqui. Do peso do flutuador. Tá? E aqui tem este peso específico, não é o peso específico da madeira, não. Este aqui é o peso específico do fluido, onde está flutuando. Tá? Este aqui, então não esqueça, peso específico do fluido, tá? Pode ser água, pode ser qualquer outro fluido líquido. Isso seria o peso do flutuador, tá? Então não vai se confundir, tá? Pode ser confuso. Isto aqui é o peso específico do fluido, da água. Isto aqui é o peso do flutuador, madeira, tá? No caso. Isto aqui seria o momento de inércia com relação à linha da água, com relação ao eixo mais comprido, tá? E T, finalmente, seria a distância entre o centro de gravidade e o centro de carena. Tá entendido? Tá? Então, olha só, se o módulo de R é positivo, o corpo encontra-se em uma posição estável. Então, o que tu tem que encontrar é que teu R, que tu calcule, seja positivo. Se dá positivo, tá show, é estável. Se dá negativo, problema. Se der negativo, instável, problema, como eu acabei de falar. O navio, eu coloquei aqui, esse navio aqui, ó. Esta secção que está praticamente no meio do navio é a secção que se encontra na linha da água, né? Como eu falei, ele está parcialmente submerso, né? A água chega até aqui, então esta linha aqui seria a linha da água. E se eu fizer um corte transversal imaginário, essa secção vai ser a secção de flutuação. Essa secção de flutuação é que estou desenhando aqui, tá? E a linha, o momento de inércia tem que ser com relação a este eixo aqui, o eixo do lado mais comprido, o eixo X. Vocês procuram nas tabelinhas de momento de inércia com relação ao eixo X, a eixo mais comprido. Tá bem, pessoal? Eu espero que tenham entendido a aula. Se tiverem muitas dúvidas, vocês precisam me procurar. Eu vou responder suas dúvidas com muito prazer. Tá bom? Não esqueçam, não fiquem com dúvidas, tirem suas dúvidas. Eu sei que tem muitos aí que estão ainda com dúvidas e isso não é bom, tá? Eu estou aí para ajudar, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Um abraço.